Bom dia, Aaron. Seja bem-vindo, meu amigo. Sempre um prazer ter você aqui no Bom Dia Agro. Bom dia. Aaron, como começamos a semana na tua perspectiva para os preços de soja, para os preços de milho, depois do relatório que recebemos na sexta-feira, tão ansiado pelo mercado, né? O mercado estava muito atento e muito ansioso por esses novos números. Como é que você também os recebeu? Olha, de fato, na sexta-feira houveram cortes de produtividade, era o esperado, aconteceu, e logo depois saiu o relatório, teve um aumento de preço na soja, mas durou pouquíssimo, e até terminou a sessão já em queda. O que é encorajador sobre o pregão da noite é que a gente recuperou um pouquinho na soja, mas tem que lembrar o calendário, né? Junho e julho, em Chicago, costuma ser um patamar de preço, na média, mais alto que setembro, outubro. Então, agosto é esse mês de transição. Às vezes tem mais uma disparada, uma última disparada para cima dos preços, mas às vezes já vai derretendo até chegar às baixas da safra norte-americana. Então, a movimentação dessa semana, para mim, o mercado teve notícia de alta na última semana, que foi corte de produtividade dos Estados Unidos, mas não teve fôlego para sustentar esses ganhos. Para mim, movimentação lateral é encorajadora essa semana. Uma última arrancada é possível, mas quem está pensando no preço da soja em Chicago tem que lembrar que o calendário vai pesar. Setembro, outubro costuma ser um patamar de preços mais baixos em Chicago e do jeito que tem sido esse ano, operando mais como um ano de baixa do que um ano de alta, ninguém sabe onde que é o fundo desse vale de preços da safra norte-americana, até onde pode cair esse preço. Então, essa é uma grande incógnita. Em relação ao milho, é um pouco... Está tentando operar no positivo, mas já termina o pregão noturno já negativo e tem menos risco climático no milho norte-americano. Já está... O que tem de bom e de ruim já não é mais tanta surpresa. Então, o milho, eu tenho menos otimismo sobre o milho no curto prazo, falando dias, semanas. Aaron, quando você fala em setembro, outubro sendo um momento de preços mais baixos, é porque a gente vai ter ali o confronto tanto da colheita americana quanto do plantio aqui na América do Sul? São duas informações que se chocam e podem, de fato, exercer uma pressão um pouco mais agressiva sobre as cotações? Sim, e na realidade é até bom ponderar, porque outubro, muitas vezes o mercado já começa a operar em recuperação, né? Então, às vezes a baixa é feita ali em outubro, mas já começa uma reagida de outubro, não é fora do comum. Quais que são as condições que trazem uma recuperação de Chicago em outubro? Atraso de plantio no Brasil, ou as vendas que eram para ser feitas na safra já foram feitas, aí o vendedor decide não vender mais, aí o comprador tem que correr atrás, e o comprador que não conseguiu a cobertura que queria se sente um pouco atrasado, sabe que tem as baixas da safra e quer entrar. Então, muitas vezes, outubro já começa a operar em recuperação, pelo menos da segunda metade para frente. Então, para mim, nós estamos num cenário em que vai ser difícil, não impossível, especialmente para a soja. Uma última arrancada em agosto, às vezes acontece, mas muito provavelmente as melhores oportunidades do risco climático norte-americano já estão para trás. O que nós temos daqui para frente é um possível risco na produção brasileira. E nós também, outro sintoma que para mim é um mercado operando em baixa é o seguinte: por vários anos, os produtores tinham preços rentáveis e receio em vender, né? De última metade de 2020 até agora, e agora nós estamos em um cenário em que muitos compradores, talvez a maioria dos compradores, tem lucro no preço atual e receio de comprar. Então, esse é um cenário que os estoques estão se... Não é que falta demanda. Tem demanda, tem rentabilidade, tem margem, farelo ainda está firme, tem demanda. Mas o comprador de soja, de milho, ele fala, tá, enquanto tiver pilha a céu aberto de milho, eu posso ser paciente, porque alguma hora eles vão ter que entregar na minha mão a um preço que me agrada. Então, vai ser muito difícil, no cenário atual, na minha opinião, a gente ter uma recuperação nessas próximas semanas.
nós precisamos ter uma mudança de circunstâncias. O que seria isso? Começo do plantio no Brasil, as pilhas de milho já foram negociadas, o produtor fala, não, eu não vendo mais nesse patamar. Então, não é que é impossível uma recuperação de preço, mas essa arrancada, se não espere, não é hora, na minha opinião, de esperar algo dramático do lado de alta do mercado no curto prazo. Para ter essa recuperação, nós vamos ter que ter uma demanda um pouco mais sustentada. Aaron, quando a gente observa, portanto, ganhos como o de hoje, ali na casa de 13 centavos para a soja, algo nesse sentido, o contrato novembro tentando se manter nesse patamar, qual a sua leitura? Por que desses ganhos? E mais do que isso, te pergunto, o que os motiva, uma vez que nós temos, então, esse relatório, e eu queria entender de ti se ele já foi completamente absorvido pelo mercado, e a gente começa essa semana observando essa busca por mudança de circunstâncias, ou a gente ainda está um pouco atrelado ao relatório, mas ainda tentando buscar os impactos disso, versus uma finalização da safra 23-24 dos Estados Unidos? Uma excelente pergunta. Mercados sempre são feitos de compradores e vendedores. Então, o que nós temos? Nós temos uma safra norte-americana que é menor, mas, por enquanto, não é pequeno o suficiente para deixar o comprador nervoso. Ele está comprando o mínimo que ele precisa para chegar na próxima safra, para chegar na próxima grande oferta, e ele não está apostando que vai ter uma arrancada muito drástica. Uma movimentação lateral ao longo de agosto e setembro, se a soja conseguir se manter acima dos 13, para mim, isso é extremamente encorajador. Porque em um período do ano que era para ter quedas chegando nas baixas, isso conseguir sustentar preço é maravilhoso. A movimentação lateral não é notícia ruim no curto prazo, né? Porque isso que aconteceu ano passado. Eu falei dessas baixas sazonais, mas a baixa veio um pouco mais cedo ano passado e já trabalhou e não teve aquela arrancada de preços, mas trabalhou com sustentado e quando passou a safra norte-americana já teve fôlego para subir de novo. Então, se isso acontecer, isso é muito encorajador, mas eu tenho minhas dúvidas esse ano porque nós estamos recompondo os estoques. O balance sheet, né, o quadro de oferta e demanda de milho já está um tanto quanto folgado a nível mundial e a soja está mais apertada, mas a expectativa de El Niño, quando chegar a próxima safra da América do Sul, a expectativa é que já vai estar resolvido esse problema do lado da oferta da soja. Então, por isso que opera com estoques apertados hoje, mas expectativas de folga um pouco ali na frente, daqui a 6 a 9 meses. O Aaron, e mesmo diante disso tudo, a gente ainda está vendo, portanto, esses compradores que seguem um pouco mais reticentes, tanto para soja quanto para milho, apesar dessa demanda presente. O milho físico no Brasil, eu acho que vai ter dificuldade de recuperar antes de começar o período da chuva. Porque o que vai acontecer com as pilhas de milho a céu aberto quando começar a chuva? Ou já vão ter sido negociadas, ou vai começar a estragar milho e reduzir a oferta. Então, quando isso acontecer, a gente pode começar a ver o comprador um pouco mais nervoso, um pouco mais disposto a trabalhar, e até mesmo no preço do milho disponível no Brasil, o fato que tem operado principalmente lateralmente é encorajador, né? Talvez tenha mais uma pernada para baixo, talvez não, mas ele já, abaixo desse patamar, o vendedor começa a ficar indisposto e até certo ponto eu concordo, né? Não precisa de desespero de vender na safra. Então, conseguindo segurar é interessante. Soja disponível, eu ainda continuo otimista no Brasil, porque tem que lembrar que não tem a competição para a soja brasileira disponível, não de safra nova, a disponível é a safra norte-americana que ficou menor. E o farelo está forte, então quem tem soja disponível no Brasil ainda continua um tanto quanto otimista que a gente pode ter aí um segundo semestre, ou o resto, né, um último trimestre animador, setembro, outubro, novembro, o prêmio pode ajudar, o câmbio pode ajudar, a gente pode ter uma recuperação maior ali da soja. Agora, quem está planejando ou quem está criando as suas estratégias para a safra 23-24, quais são os sinais de alerta na comercialização, Aaron? Olha, praticamente ao longo de todo o mês de julho, quando a gente estava em patamares
escolhe, né? Chegou até 14, mas 13,50 para cima, enfim. Todo mês de julho, eu estava recomendando para os meus clientes, olha, trava em dólar, safra nova, trava em dólar, safra nova. E assim, travar 14 é bem melhor do que travar 13,30, né? Ou 13,20. Então, isso tem sido a recomendação. Daqui para frente, eu acho que você tem que... Vendas, na minha opinião, no curto prazo, devem ser limitados a fixar rentabilidade. Então, se Claro. você tem lucro e você quer travar, mas assim, falando de momento do mercado, uma grande arrancada, na minha opinião, vai vir ou de uma demanda que surpreende, ou mais provavelmente de algum risco de produção no Brasil, uma redução na expectativa de área plantada, que eu não antecipo, um atraso do ciclo de plantio, que pode ajudar bastante, se atrasar o plantio um pouco, porque isso vai reduzir as expectativas de milho safrinha e também vai falar, olha, esse estoque apertado vai ficar um pouco mais apertado antes de chegar a safra nova. Mesmo se for uma safra grande do Brasil, você vai ter que segurar ali mais um mês. Então, assim, um atraso de plantio pode ser uma notícia altista que favorece bastante. Aaron, dessa forma, acho que a gente responde o senhor Adoniran Castro, que pergunta se poderíamos falar um pouco mais da nossa soja. Ele fala de Maringá, no Paraná. Acho que dessa forma a gente consegue desenhar um pouco do nosso mercado nesse momento. Então, boas chances ainda podem aparecer para a soja disponível 22, 23 no nosso segundo semestre, esse finalzinho que temos para negociar, e 23, 24 para travar rentabilidade e a sua orientação de venda. Quando a gente vai para a pergunta do Ricardo Garuffi, já temos alguma informação mais concreta sobre o El Ninho para a safra de soja brasileira nos próximos meses? O centro-norte será prejudicado e a região sul de São Paulo para o sul do Brasil será boa? Quer dizer, acho que a gente pode... talvez a gente não vai conseguir aprofundar muito sobre El Ninho, mas entender como essa perspectiva forte de um El Ninho, de uma safra de soja sob a influência de um El Ninho aqui no Brasil, chega até os preços, né, Aaron? Sim, como você falou bem, né? Discutir a parte de clima do El Niño, eu não vou me arriscar. Mas o impacto de El Niño, Laninha sobre o mercado é algo que eu tenho pesquisado bastante. O que é interessante é o seguinte, tá? A grosso modo, eu sei que tem exceções, mas quando você tem Laninha, costuma ser um pouco mais seco nos Estados Unidos, costuma ser mais seco na parte sul da América do Sul. O sul do Brasil, Argentina, Uruguai e tudo mais, exatamente o que nós vimos, né? 2 safras atrás, quebra grande no Brasil, safra passada, quebra grande na Argentina, os 2 anos de cultivo um pouco sofrido aqui nos Estados Unidos, esse ano um pouco pior. O ano de transição de Laninha para El Ninho é um chute, tá? Então, às vezes é uma safra boa, às vezes é uma safra ruim, que é exatamente o ano que a gente está vivendo hoje. El Ninho costuma ter safras mais regulares na parte mais ao sul, a parte mais ao norte, ao sul do hemisfério sul, né? Argentina, sul do Brasil. Então, costuma ter safras mais regulares ou boas e costuma ter safras mais regulares ou boas nos Estados Unidos. A área ao norte do Brasil, Mato Grosso e tudo, muitas vezes é um tanto quanto prejudicado por excesso de chuva, mas isso não costuma mexer na produtividade ou na opinião do mercado muito, porque aquele ditado, rain makes grain, né? O produtor sabe que às vezes excesso de chuva pode prejudicar a lavoura, mas o mercado vê chuva e acha que vai produzir grãos. E verdade seja dita, desatola uma máquina que ficou preso na lama, mas acaba colhendo e acaba tendo grão, né? Então, é verdade. El Ninho costuma ser safras mais regulares, mais cheias, nas principais regiões que fazem diferença para o mercado. E é o que eu antecipo. E se a gente tiver alguns anos de El Ninho, muito provavelmente nós vamos estar trabalhando com estoques amplos e abundância de grãos, como é o ciclo, né? Tem muito grão, aí fica barato, aí entra demanda, e aí são ciclos das commodities, mas provavelmente nós estamos entrando, na minha opinião, em um período onde os preços vão ter mais dificuldade, porque tem excesso de oferta, ou oferta adequada. Bom, acho que dessa forma você responde também parte da pergunta do Mário Reis Almeida, que diz, ele é de Bela Vista do Paraíso,
no Paraná, e diz assim: Aaron, como foram as últimas chuvas dos Estados Unidos e a lavoura de soja? Teve alguma recuperação? Qual a sua percepção para a venda da safra 24? Março, trouxemos já uma parte dessa resposta, né, Aaron? Ali das sugestões que você trouxe, das orientações, que talvez seja melhor agora olhar para comercialização 23, 24 para travar rentabilidade, para travar suas margens. Mas como é que você está vendo essa finalização da safra dos Estados Unidos? Hoje tem Crop Progress às 17 horas, né, Aaron? Tem Crop Progress. Vai ser interessante o Crop Progress dessa semana, porque o que nós sabemos é que tem áreas que já o prejuízo já está consolidado. Então, não estou falando que é uma safra boa. Dito isso, eu falei com muitos clientes que eles falaram: olha, essas chuvas ajudaram bastante, eu estava bem desanimado com a soja, mas eu acho que vai estar ok. Então, pessoalmente, eu não tenho uma convicção muito grande sobre o Crop Progress de hoje, mas eu não antecipo grandes... Mesmo se for seco daqui para frente, ainda vai ter soja. E as previsões foram favoráveis, muitos receberam uma soja crítica, está quase naquele ponto que, poxa, se conseguir mais uma chuva, ótimo, mas se não, acho que vai estar tudo bem. E tem muitas regiões que estão nessa categoria, por isso que eu falo que o risco climático dos Estados Unidos está chegando ao fim. Muitas vezes isso é definido em agosto, mas tem que lembrar que foi plantado um pouco mais cedo e desenvolveu com estresse climático, que muitas vezes com seca, né, ele amadurece meio que na marra, mas amadurece. Então, nós estamos bem próximos do fim desse ciclo de cultivo ou de risco climático. Mesmo que a colheitadeira não comece a rodar, não tem mais tanto risco. Então, se não acontecer algo muito dramático nas próximas 1 ou 2 semanas, meu receio é que o calendário realmente vai pesar até que a gente chegar nas baixas em Chicago da safra norte-americana. Possivelmente já aconteceu, né? Por isso que eu falo, movimentação lateral nesse cenário é movimentação favorável, mas o ciclo de cultivo já está quase no finalzinho e a notícia, daqui 1 ou 2 semanas, demanda vai ser o carro-chefe até começar o plantio no Brasil. Olha, Aaron, eu vou finalizar a nossa conversa de hoje, porque se deixasse eu ficaria aqui a manhã toda conversando contigo sobre isso, mas eu acho que a mensagem aqui do Emerson Antoniacomi é, graças a Deus, algo que a gente vem falando e tentando fazer os produtores entenderem e botarem isso como, né, meta de vida, que é o seguinte, ó, o Emerson diz o seguinte, Aaron, bom dia, Carla, foco é esquecer montante de dinheiro e focar na margem de receita. Em anos como esse, principalmente, esse tem que ser, de fato, o foco central, né, Aaron? Sim, e também ter uma noção dos custos em reais ou em dólar, porque muitos produtores reclamaram do preço de safra nova em reais, mas estão absorvendo custos em dólar. E a verdade é que em julho teve a oportunidade de uma soja a um patamar de preço que era o mais alto de todo 2023, não travando porque não gostavam do preço em reais, mas quando para questionar, os custos são em dólar. Então, por isso que tem que saber quais os compromissos que você está fazendo. Se é em dólar, você tem que estar pensando no preço em dólar, mesmo que não gostar ali daquela cifra nominal. Exatamente. Se o compromisso é em real, é outra história. É isso. Aaron, te agradeço muito pela disponibilidade em começar a semana conosco, em trazer essas orientações para o produtor que nos acompanha por aqui. Vamos continuar certamente conversando ao longo da semana para entender o que o mercado nos reserva em Chicago e principalmente aqui no Brasil. Obrigada, meu amigo. Te desejo uma excelente semana de bons negócios, bom trabalho para você. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.